Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo capítulo 37, verso 3 e o verso 4. Seja muito bem-vindo a mais um dia. Que este dia seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida e possamos sentir as mãos do Eterno conduzindo a nossa caminhada. Nós confiamos perfeitamente na palavra de Deus, como está escrito aqui no Salmo 37, verso 3 e o verso 4. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O salmista Davi nos chama a vivermos uma vida de confiança, de dependência, reconhecendo que Deus é Deus e no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá de fato abençoar, cumprir com seus propósitos para com a nossa vida. Nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, porque mais um dia iniciou e queremos que nessa manhã mais um capítulo da palavra de Deus seja o alimento para a nossa vida espiritual. Capítulo 22, o verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. No capítulo 22 aqui do livro de Êxodo, nós damos continuidade às leis civis que o Senhor deu a Moisés para que pudesse ser entregue à nação de Israel. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa: Deus estava num processo de educação do seu povo. 70 pessoas tinham entrado no cativeiro do Egito. Agora 2 milhões de pessoas estavam saindo do Egito. Nós podemos imaginar que no meio daquele povo chamado por Deus dentro da nação de Israel, haviam pessoas que tinham adquirido um mau costume, pessoas que se envolveram com o que não era bom, pessoas que tinham uma índole que precisava ser trabalhada, e o Senhor precisava normatizar esse comportamento para que não houvesse injustiça. E o Senhor amava a todos. Deus queria que todos pudessem chegar ao pleno arrependimento dos seus erros e suas vidas e pudessem se encontrar com Deus e receber a salvação. Mas se Ele não normatizasse, não estabelecesse as leis dos relacionamentos, consequentemente, alguém poderia se beneficiar, usar de injustiça, oprimir o mais fraco, criar calúnia, e seria um outro problema mais sério para ser resolvido dentro da nação de Israel. Sem leis, seria impossível ter uma norma de como conduzir as suas vidas, e era isso que Deus estava fazendo naquele período. Logo no capítulo 22, no verso 1, nós podemos ver que esta é uma questão que se trata a respeito do roubo. Era uma orientação trazida para a nação de Israel. Se alguém roubasse alguma coisa, fica aqui evidente que naquele período não haviam prisões. Por não haver prisões, era necessário que a pessoa restituísse o bem que ele tivesse roubado. E aqui nós podemos ver se é ovelha, se é pássaros, ele deveria restituir a quantidade de vezes que estava prescrito na lei. Mas se porventura um senhor encontrasse alguém roubando a sua casa no decorrer da noite, pelo fato dele não ter condições de identificar o ladrão, ele poderia ferir o bandido com um ato de morte. A lei lhe dava essa liberdade. Mas se alguém estivesse lhe roubando no decorrer do dia, ele não poderia fazer isso. Ele não poderia ferir com um ato de morte o ladrão, porque no decorrer do dia ele tinha condições de identificar o bandido, de identificar o ladrão. Mas à noite ele não tinha condições de identificar. Por isso que a lei lhe dava direito de, no decorrer da noite, tirar a vida do bandido, e essa pessoa que tinha tirado a vida do bandido, ela não poderia ser incluída como alguém que estivesse infringido as leis. Ela estava completamente coberta pela lei civil estabelecida por Deus no período da nação de Israel. Alguma pessoa em sã consciência que destruísse ou trouxesse prejuízos para a agricultura ou para algum animal daquela época que não lhe pertencesse, ele deveria restituir. Deus falava que alguém, ou em sã consciência ou fora de si, que tivesse trazido prejuízos para o seu amigo, para o seu companheiro, ele deveria restituir o que de fato ele tinha danificado. Por isso não era permitido alguém
por alguma razão, jogar uma pedra e derrubasse ou matasse um pato ou um animal que fosse de uma outra pessoa, ele deveria restituir essa pessoa que ele tinha lhe causado prejuízo. Deus queria que a pessoa pudesse responder pelas suas ações e tivesse, de fato, equilíbrio sobre a sua própria vida para que as outras pessoas não fossem prejudicadas com alguém que fosse desacerbado nas suas ações. Se alguém, por alguma razão, se afeiçoasse por uma moça daquele período, uma moça virgem, e ele desflorasse essa moça, ele deveria pagar o dote para os pais dessa moça. E ele teria um segundo compromisso, ele teria que se casar com ela. Porque seria vergonhoso para uma moça ser mãe de uma criança se ela não tivesse um marido. Apenas alguém se aproveitou da situação, seduziu, ela engravidou e a pessoa não a teve como esposa. Portanto, aquele que em alguma razão, por algum motivo, seduzisse uma jovem, ele deveria pagar o dote para o pai da moça e ele também deveria assumi-la como sendo sua esposa para que a moça não ficasse desonrada diante da sociedade. O capítulo 22, o verso 18, diz o seguinte: a feiticeira não deixarás viver. O Senhor, nesse período, não permitia que o povo de Deus se valesse da feitiçaria ou de necromantes, de adivinhações. O Senhor já estava, nesse período, educando, ensinando a nação de Israel que esse tipo de atividade era satânica, diabólica. Satanás estava por trás. Portanto, todas essas atividades não valeria a pena o povo de Deus que foi chamado pelo Senhor para representar o seu nome seguir esse tipo de práticas. E é por isso que na palavra de Deus nós encontramos aqui no capítulo 22, o verso 18, Deus está aborrecendo esse tipo de comportamento entre o povo dele. Eles, os israelitas, deveriam destruir todo tipo de comportamento que envolvesse a feitiçaria. No capítulo 22, o verso 20, nós podemos aqui ver que Deus ele também aborrece, porque já está na expressão do seu caráter, na sua lei, a idolatria. O único Deus que deveria ser honrado e glorificado era o Deus de Israel. Embora ele não quisesse nenhuma imagem, nenhuma representação aqui nessa terra da sua pessoa, mas ele esperava que a nação de Israel pudesse entender que eles deveriam reconhecer que esse Deus supremo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, ele deveria ser adorado na sua grandeza e na sua majestade. Pelas suas obras, pelos seus feitos, o povo de Deus deveria se voltar para o Senhor com palavras de gratidão e de reconhecimento. Os olhos do Senhor estavam sobre todos sobre a face dessa terra. Você não pode se esquecer, no verso 21 o Senhor fala para que o povo de Deus pudesse ter um cuidado muito especial com os estrangeiros. Os estrangeiros não deveriam ser tratados de forma desigual. Da mesma forma como ele chamou a nação de Israel para ser o seu povo peculiar, pessoal, ele também queria salvar os estrangeiros. Se estavam entre o povo de Deus, eles deveriam ser tratados com dignidade, com honra. Portanto, nessa manhã, fica aqui esse recado para cada um de nós. Os olhos do Senhor estão sobre todos que estão sobre a face dessa terra. Ele quer salvar a todos. Os israelitas deveriam aprender. Está aqui na palavra de Deus, no capítulo 22, o verso 29 ao verso 30, o melhor da terra, que era a festa das primícias, deveriam eles ter consciência que deveriam ofertar e oferecer para Deus. Era uma mensagem belíssima. Deus estava levando o seu povo a dar essa resposta para ele como sendo um resultado desse encontro com o seu Criador. Eles deveriam reconhecer que Deus é Deus, que o Senhor é soberano, que Ele é magnífico e com mão poderosa Ele o tirou do cativeiro do Egito e agora no deserto Ele estava sustentando com as suas mãos. A água não faltou, o pão também não faltou, a carne que eles requisitaram, Deus também conseguiu para eles. Agora, em períodos de prosperidade, eles deveriam se lembrar, bom, se o Senhor nos abençoou de uma forma grandiosa, o melhor dessa terra, nós, como sendo as primícias que nós recebermos, que a terra nos der, que nascer de algum animal, nós devemos oferecer para o nosso Deus em reconhecimento do quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é grandioso para a nossa vida. Eu creio, meu amigo, que nessa manhã, ao terminarmos aqui de estudarmos o capítulo 22 do livro de Êxodo,
Nós precisamos a cada dia reconhecermos que essas leis ainda, muitas delas têm um valor extremamente significativo para cada um de nós. Nós precisamos respeitar o nosso semelhante. Nós precisamos a cada dia viver de acordo com o que o Senhor pede para que nós possamos viver. Nós precisamos ter um coração agradecido por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito nos dias em que estamos vivendo. Portanto, se hoje nós reconhecemos que Deus, Ele é Criador, Ele é mantenedor, Ele é o nosso resgatador, Ele é o Cordeiro de Deus que nos limpa de todo o pecado, creio que nos dias em que nós estamos vivendo, as leis da primícia nós precisamos a cada dia ainda colocar em prática na nossa vida. Oferecer para Deus o que nós temos de melhor. Ofereça para Deus os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades, as suas virtudes. Use para o crescimento, o avanço da casa do Senhor. Use os seus dons para adorar ao Criador. Permita que Ele reconheça que a tua vida, de fato, é um louvor de vida para Ele. Vivendo dessa forma, eu tenho certeza que nós também estaremos cumprindo a palavra de Deus e a nossa vida será uma bênção em todo o tempo. Querido Pai, nessa manhã nós mais uma vez nos voltamos para Ti, reconhecendo que o Senhor é grandioso, a Tua majestade é infinita, portanto nos toma nas Tuas mãos, conduza a nossa vida e a nossa família. Fica conosco nessa manhã, nesse dia, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.